Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente às equações diferenciais, e aqui eu vou estar fazendo um exercíciozinho que consiste em determinar a região do plano no qual esses PVIs dados aqui têm solução única. Um detalhe interessante é que esses dois PVIs foram trabalhados na videoaula, se não me engano, retrasada, e lá eu atribuí valores, né? Esse primeiro aqui era na condição 0, 1, né? x0 igual a 0, y0 igual a 1, e esse aqui era na condição x0 igual a 0, y0 igual a 0. Só para relembrar, lá esse aqui eu só exibi uma solução, talvez porque ele só tenha uma, eu não posso responder isso ainda, antes de fazer o cálculo. E aqui eu mostrei duas soluções, quer dizer, a solução nesse caso não era única, você tinha duas soluções passando pelo ponto 0, 0. Se você não estiver lembrando do que eu estou falando, volta lá na videoaula rapidinho e assiste essa parte. Essa videoaula daqui, ela complementa as aulas passadas, tá certo? Então, considere os PVIs. PVI A, esse aqui, y' menos 2y igual a 0, y de x0 igual a y0, e o PVI B, dy dx menos x raiz de y igual a 0, condição inicial, y de x0 igual a y0. O que ele pede? Determine a região do plano na qual os PVIs admitem solução única, ou seja, eu quero quais os valores de x0 e y0 que eu vou ter uma única solução passando por esse ponto. Certo? Então, letra A, né? Vamos começar aqui resolvendo o item A. Na verdade, a primeira coisa é organizar, né? Então, o primeiro passo, eu não sei se você vai relembrar a videoaula passada, o que eu fiz, eu peguei e organizei. Então, organizando, y' menos 2y igual a 0, temos y' menos 2y igual a 0, implica aqui. Aí aqui fica dy dx igual a 2y, ou seja, daqui eu tiro que a f de xy é 2y. Então o que eu fazia? Eu pegaria uma segunda etapa aqui, eu calculo, eu vejo onde essa f de xy igual a 2y é contínua. Pensando que a variável x não aparece na fórmula, então x não tem problema. E a variável que aparece aqui ela é um polinômio de grau 1, então ela é contínua, ou seja, contínua para todo x, y pertencente a R2. Então, perceba que aqui não tem problema nenhum, certo? Ou seja, qualquer par, essa função aqui é bem definida. Você pode substituir qualquer valor aqui que você vai conseguir calculá-la. Por outro lado, quando você pega a derivada parcial em relação a y dessa função, dá só o quê? O 2, que também é uma função, por ser constante, ela é contínua nas variáveis x e y. Contínua para todo xy pertencente a R2. Tá certo? Logo, a região R que eu estou procurando é o próprio R2. São os pontos x, y pertencentes a R2. Todos os pontos. Ou seja, em particular, a gente teve esse PVI aqui, o seguinte, ó, lá o PVI em particular, né, bota assim, ó, em particular, o PVI. Né? Então, assim, a região que ele busca é essa. Em particular, esse PVI aqui, que a gente trabalhou com ele, y' menos 2y igual a 0, y de 0 igual a 1, tem única solução. Se eu não me engano, a solução foi até essa, né, que eu pedi para testar se era a solução, era essa aqui. Ó. Então, não é à toa, eu só coloquei ela para você testar, porque em qualquer ponto, para x0 e para y0 aqui, esse problema só tem uma única solução. Então, além desse cara ser solução desse PVI, eu garanto para você, ele é a única. Tá certo? Há essa garantia. Por outro lado, nosso segundo PVIzinho aqui, né, letra B, e acontece uma coisa interessante. É a fonte de muitos erros em matemática, né? Não saber as ideias de um teorema. Às vezes a gente pensa que um teorema, ele prova logo tudo de vez, né? Tudo vale. Mas olhe bem, toma cuidado, que é o seguinte. Esse PVI aqui, tá a mesma coisa, ó. Primeiro passo, organizando, né? Essa coisa aqui, né? dy
dx menos x raiz de y igual a zero, temos dy dx menos x raiz de y igual a zero. Eu tenho que dy dx igual a x raiz de y. Implica que minha f de xy é quem? X raiz de y. Então, o que eu tenho aqui agora é o seguinte, ó. Na segunda etapa, eu vou verificar onde é que a f de xy, x raiz de y, é contínua. Perceba que essa função aqui ela é contínua em todos os pontos. Contínua em, vou chamar aqui de R1, que são os pontos xy, pertencentes a R2, tais que, ó, o x aqui não tem problema, qualquer valor pode entrar aqui. Mas o raiz de y, ele tem uma limitação. A raiz quadrada, pelo menos as equações diferenciais, a gente está resolvendo nos reais. Então, o raiz quadrada de um valor, ela só pode ser maior ou igual a zero. Quer dizer, esse valor interno tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, y é maior ou igual que zero. Agora, eu tenho uma terceira condição. Então, assim, eu já não posso, por exemplo, tentar resolver, quer dizer, esperar que seja, tenha solução única, por exemplo, se eu botar aqui y de 3 igual a zero, por exemplo. Ou zero não, igual a menos 1. Porque o y igual a menos 1 não está garantido para mim. Tá certo? Então não sei se vai ter solução e se vai ser única. Aí eu pego aqui e derivo. O df dy é o quê? É a derivada parcial de x raiz de y dy. Só que a derivada parcial, em relação a y, x funciona como constante. É x, a derivada de raiz de y dy. Só que você sabe que a derivada de raiz de y é o quê? É x vezes 1 sobre 2 raiz de y. Se você tiver dúvida, você usa aquelas regrinhas, né? Escreve o meio lá em cima, depois desce ele, subtrai organiza direitinho, você vai ter isso aqui. Agora eu lhe pergunto, esta função aqui, ela é contínua onde? Perceba que ela funciona parecidíssima com a primeira. Tem uma raiz, porém essa raiz está no denominador. Então eu tenho que excluir a região que da região com valor zero, ou seja, esta função aqui é contínua em R2 igual a xy pertencente a R2, tal que o valor de y seja maior que zero. Como eu quero que seja aqui e aqui, se você voltar lá no teorema, é onde esta função e esta é contínua, então eu tiro a interseção das duas. Então, R igual a R1 interseção R2 vai ser o quê? Os pontos xy pertencentes a R, tais que y é maior que zero. Por quê? Não serve na primeira, esse serve na segunda. A interseção de ser maior que zero estrita e maior igual que zero é só maior igual que zero. Logo, R é isso aqui. Aqui é R2. Aí o que aconteceu? Se você voltar no tempo, você tinha qual o PVI que a gente respondeu? Né? Que a gente verificou que as duas funções eram a solução. A gente pegou esse PVI aqui, ó, dy dx menos x raiz de y igual a zero, e a gente verificou e tinha lá a condição y de zero igual a zero. Ó, essa condição aqui já dá problema aqui, porque aqui é x0, y0, ou seja, já está dando problema aqui. Então eu já não posso mais garantir que o teorema vai me dizer se tem solução única ou não. Ou seja, neste caso aqui o teorema é inconclusivo. Porém, para nossa surpresa, ele nos apresentou duas funções que satisfaziam. Isso quer dizer o quê, gente? Embora o teorema aqui ele não se aplique, da existência e unicidade, ele não se aplique, eu tive mais de uma solução. Mas pode ocorrer também de eu não ter solução nenhuma, pelo menos em R, uma função real que satisfaça isso aí. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, onde ocorrem muitos erros, é o seguinte. Quando o teorema não é satisfeito, eu não posso afirmar nada. Quando ele que foi esse caso aqui, o primeiro, né, que a condição 2 e 3 deu para todo R, então naqueles pontos lá, todos, eu saberia que tinha solução única. Ou, por exemplo, em pontos dentro dessa região, ou seja, y de 0, por exemplo, igual a 2. Né? 2 é maior que 0, tá ok.
Então aí eu saberia, ó, tem solução única. Então o teorema, ele só fala uma coisa. Ou ele afirma que tem solução única, ou ele não afirma nada. Então um erro muito comum que eu vejo é o aluno, sei lá, por algum motivo, ele fala assim, não tem solução. O teorema não foi satisfeito, logo não tem solução. Ou não tem solução única. Até está certo falar que não tem solução única. Porque o complementar disso é o quê? É não ter solução nenhuma ou ter mais de uma. Certo? Então só toma cuidado com como você vai argumentar quando o teorema não for satisfeito. Na verdade, a melhor argumentação quando o teorema não é satisfeito, que é esse caso aqui, se eu não conhecesse isso aqui, era eu falar o seguinte: nesta região ele tem solução única. E fora dela, não há garantia que exista, nem que seja única. É a resposta mais correta. Tá certo? Então, ou seja, é inconclusivo, né? Então você só cita logo essa aqui e o resto você deixa a interpretação em torno de quem está lendo. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.